Precisamos de 500 inscritos no canal para que ele comece a gerar dinheiro. A renda será doada para pessoas em situação de vulnerabilidade. Nos ajude compartilhando este vídeo para uma pessoa querida. Amigos queridos, Jesus é o nosso modelo e guia, modelo de amor e misericórdia. Jesus, Mestre amado, sê conosco, Senhor. Derrama sobre nós nesta hora as vibrações doçurosas do seu amor, para que a humanidade da terra, Senhor, possa receber uma vez mais o amparo generoso de que tanto somos necessitados. Que neste dia, Senhor, os tarefeiros incansáveis da sua seara possam envolver a todos os aflitos, onde quer que a dor e a desesperança, possam haver corações amigos trabalhando e servindo em seu nome. Que estas caravanas socorristas, Senhor, possam dar recepção àqueles que recém partiram para o mundo espiritual e que sejam recebidos pela misericórdia do Pai e pelas vibrações amantíssimas de Maria, Mãe de Jesus. É nesta confiança, Senhor, que em seu nome e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item motivos de resignação. O homem pode abrandar ou atenuar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. O resultado dessa maneira de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição, sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação, tão úteis à saúde do corpo como da alma, ao passo que pela inveja, ciúme e ambição se tortura voluntariamente e aumenta assim as misérias e as angústias de sua curta existência. A faculdade de nós podermos escolher e abrandar, atenuando as nossas provas, está em nossas mãos. Isso significa dizer que o estado íntimo de felicidade ou amargor também escorre por conta das nossas escolhas e que nós temos a liberdade para sermos felizes na felicidade relativa na Terra. Mas quando as provas chegam, é natural que elas nos desafiem, que elas causem aflições, que nos causem sofrimentos. Isso é absolutamente natural, porque estamos neste ambiente reencarnatório de imensas dificuldades. Então, nós pertencemos a esse mundo ainda de muita ignorância do ponto de vista da vida do espírito. Isso gera para nós um contexto coletivo. Todos nós, coletivamente, estamos inseridos nesse contexto de amarguras, de dores, aflições, dadas imperfeições que ainda nós arrastamos.
Então, nós temos falado sobre o fardo, o jugo que Jesus nos trouxe nas bem-aventuranças, e também falamos que esses fardos se equivalem às cruzes, que são simbolismos do cristianismo para revelar que nós temos a nossa via crucis também. Porque, como ontem nós falamos, os passos que Jesus deu na sua via crucis são ensinamentos das leis divinas. Cada um encerra um profundo ensinamento. E nós trazemos esse roteiro de desafios que nós chamamos de planejamento reencarnatório. E eles são os percalços, as etapas, as superações que nós precisamos passar durante o período existencial. Então, ainda nessa linha de pensamento das bem-aventuranças quanto ao fardo, quanto às cruzes, diz assim, no Caminho, Verdade e Vida, a lição Lágrimas: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Jesus convida para vir ter com Ele para atenuar o amargor das nossas provas. E para atenuar o amargor das nossas provas, nossas dores lancinantes da alma, precisamos vivenciar o que Jesus nos ensinou. Então, ele coloca essa lição: ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Então, Jesus sempre estimulou no nosso ser espiritual a esperança, né? O vigor, o bom ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento, né? Os apóstolos de Jesus, seguindo no seu encalço, tendo como Jesus modelo e sendo médiuns do Cristo na terra, sempre foram espíritos que louvavam hosanas ao Senhor nos momentos mais sofridos, né? Eles agradeciam, eles cantavam hinos de louvor, para que esta fé não trouxesse nenhum abatimento a eles. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Então, nós temos motivos para nossas dores. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso dos desenganos terrestres, das desilusões humanas, né, das decepções, do inusitado de uma prova difícil que nos chegou de inesperado. Então, Jesus nos convidava ao seu coração para que esses momentos de grande sofrimento fossem minimizados pela força desta fé. Jesus não amaldiçoou os tristes, ao contrário, convidou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual, muita gente. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação e chorou. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos do martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Essa é a atenuação dos males que nos atormentam. Este é a atenuação do agravamento das provas. As lágrimas, quando elas vertem da nossa emoção, elas drenam aquela emoção que está presa em nós e que precisa ser manifestada de alguma forma. Tanto que podemos chorar de alegria, chorar de satisfação, chorar de tristeza,
chorar de dor ou das amarguras da vida, mas um choro com resignação, que é uma aceitação da vontade de Deus em nossas vidas, de tal forma que, embora chorando, nós tenhamos as lágrimas de esperança. De que esperanças estamos falando? De que somos capazes de vencer a nós mesmos. Essa é a maior esperança do Espírito. E que vencer a nós mesmos é reconciliarmos com as leis divinas. Esperança de que somos capazes de amar tanto quanto temos sido amados. Esperança de que somos capazes de desenvolver o perdão, que é o sentimento máximo de elevação para o planeta Terra. Quando Jesus se refere ao ser de perfeitos, ele inicia a perfeição humana como sendo para aqueles que já construíram o valor do perdão incondicional e, portanto, amam, porque o perdão é uma manifestação do amor. Então, nesses momentos em que nós choramos, porque a dor visitou o nosso coração, é legítimo e necessário que o façamos, porque isso não significa, como aqui o Evangelho está dizendo, não significa fragilidade, mas significa sentimentos, confiança inabalável de que nós podemos nos curvar diante da grandeza dos Espíritos que nos amparam, como se oferecessem-nos o ombro, como se oferecessem-nos as mãos para nos erguer. E isso causa uma comoção natural, e principalmente diante de entes queridos que partem para o mundo espiritual. Devolver o ente querido ao mundo espiritual, porque é isso que nós, as famílias, fazemos com os nossos, nós os trouxemos ou viemos com eles e chega um momento que precisamos devolvê-los ao mundo espiritual. E essa devolução precisa ser estimulada com um contexto que aquele que está partindo, e hoje nós temos uma quantidade imensa de espíritos partindo para o mundo espiritual, nesses desencarnes praticamente coletivos, essa ida desses espíritos para os estágios intermediários entre o planeta Terra e as colônias espirituais, eles estagiam muito próximos de ambientes harmonizados para recebê-los. E precisam ser recebidos pela vibração da esperança, do bom ânimo, de que estamos apenas vencendo uma etapa entre tantas outras que precisaremos vencer ainda em nossas vidas. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor, os apóstolos. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. Então esse é o testemunho, né? É sofrido, mas não é desesperador, porque a fé é a mãe da esperança e da caridade. E esta fé estruturada na experiência do nosso dia a dia é que faculta ao espírito o esteio do equilíbrio. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se padecem do desespero, são venenos mortais. Então, quando nascem da dor sincera, ontem nós falamos, curiosamente, como era esse processo da ruptura temporária dos vínculos. Os vínculos não se desfazem, mas aquela convivência se desfaz temporariamente. E ontem falamos que quando convivemos harmoniosamente com os nossos, nós misturamos as nossas vibrações a tal ponto que quando um daqueles
parte, ou se separa, ou desencarna, ou rompe aquele relacionamento, há uma mudança energética nossa, porque parte da nossa identidade estava misturada com aquele ser. Então, essa parte que ele leva é a parte das construções do relacionamento. Olha que importante. As construções dos nossos relacionamentos, que são forças vivas dos nossos sentimentos felizes, né? Essa é a bagagem que nós retornamos ao mundo espiritual. E isso pode ser atenuado porque nós estamos em meio a tantas amarguras terrenas, né? Como atenuar esses momentos de separação? Desenvolvendo a confiança inabalável de que estamos regidos pela justiça de Deus, que estamos retornando à casa do Pai, levando conosco a bagagem que nos é própria. E mais que isso, com a vibração de todos nós, todos os dias que oramos por aqueles que estão nesses estados de transição para o mundo espiritual. Então vamos refletir quando Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." E o alívio que Jesus nos traz é a consolação da vida do Espírito. Vamos refletir. Neste item do Evangelho, Motivos de Resignação, tem essa frase que a Célia leu para nós agora, em que o Evangelho nos convida a refletir no que seja diminuir a importância das coisas deste mundo. Então, o que será que nós precisamos compreender sobre isso? Sabemos que o espírito, quando o princípio espiritual se humaniza, ele se torna ainda mais individualizado do que quando ele está na condição de animal irracional. Mas essa individualização real e concreta, ela demora muito para ser realizada na intimidade do espírito. Porque essa individualização, ela vai se estruturando em nossa intimidade na medida que nós vamos compreendendo e vivenciando as leis divinas. Então, quando Pilatos estava diante de Jesus, ele teve uma dúvida. Ele hesitou. Na verdade, ele ficou na dúvida entre libertar um homem justo e se comprometer com a comunidade da qual ele fazia parte, onde ele tinha o poder dos homens. Naquela hora, ele escolheu a tumba. Ele escolheu aquela coletividade ensandecida. Ele se misturou naquele conteúdo. E a sua individualidade desapareceu. E estando misturado naquela coletividade, ele agiu da forma como todos nós sabemos.
E assim somos nós, quando muitas vezes na nossa vida, em ocasiões singelas, nós somos convidados a tomar uma atitude numa manhã qualquer, numa tarde qualquer, numa noite qualquer, de todos os dias da nossa vida. Nós muitas vezes ouvimos a tumba, que nos aconselha: não vai não, descansa. Não faz não, você não precisa disso. Nós ouvimos muitas vezes a turba falar para nós e nós seguimos. E essa turba, ela é o que muitas vezes nos comanda. E com isso, nós perdemos a extraordinária oportunidade de nos tornarmos obreiros do Senhor. Quantas vezes a gente diz: não vou não, estou cansado, não vou não, estou doente, não vou não, estou com um problema. E o convite está ali, para que nós sejamos individualidades e atendamos de pronto a nossa consciência de que não há nenhum motivo que seja justo para a consciência eterna que somos de não comparecermos em espírito ao trabalho que o Pai nos confiou. E quando nós alegamos isso, é porque ainda nos falta construções que precisam ser alicerçadas em nossa intimidade. Então, todos nós um dia partiremos, porque temos que rever com mais clareza os nossos atos, temos que rever com mais precisão as aquisições que fizemos. E essas aquisições reais e verdadeiras, elas só se farão de maneira individual na coletividade que fomos convidados a viver, prestando serviços honrados, ombreando uns com os outros, para que o mundo que nós vivemos possa realmente ser melhor. Então, para esse dia, nós selecionamos um texto de Emmanuel, intitulado Obreiros, porque a única coisa que vai importar na hora que soar a nossa hora de retorno é a obra que fizemos, é a luta que travamos conosco mesmos, com a nossa intimidade de nos tornarmos cada vez mais espíritos absolutamente operantes em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, esse texto diz assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Então,
esse texto vem nos convidar a uma reflexão muito profunda. Ele vem nos convidar qual é a nossa prioridade. Nós vamos precisar responder na nossa intimidade qual é a nossa prioridade na Terra. E isso precisa ficar absolutamente claro e nós precisamos confessar uns para os outros qual é mesmo a nossa prioridade. Porque muitas vezes nós vamos observar essa prioridade quando no meio do dia alguém nos pede um favor. E como a nossa prioridade é tal coisa, a gente se desculpa e não presta o serviço que nós fomos convidados naquela hora para estruturar esta condição de obreiros de vida eterna que viemos nos transformar na Terra. Para que nós possamos afirmar com precisão e com consciência liberta dos nossos atavismos, a ponto de dizer, não posso, estou como espírito ocupado. Essa ocupação, ela necessita realmente ter uma estrutura íntima alicerçada no bem. Nós temos que nos perguntar todo o tempo todo, se isso que nos faz ocupado agora não pode ser feito daqui 5 minutos, daqui 2 horas, daqui 1 semana ou no mês que vem. Porque se nós não vivermos dispostos a nos transformarmos em obreiros de vida eterna, nós seremos o quê? Porque não existe meio termo na escala divina. Nós podemos sim, ora sermos obreiros, ora sermos ociosos. Isso sim. Mas não é possível na mesma hora ser obreiro e ocioso. E lá na frente o cômputo, a somatória disso em nossa intimidade é que vai determinar quão obreiros somos ante ao Senhor. Porque imagina a glória que é chegar no mundo espiritual como obreiro do Senhor. Imagina a lucidez do Espírito que chega no mundo espiritual nessa condição, daquele que não perdeu nenhuma oportunidade de servir, que não se fez ocupado daquilo que não tem prioridade nenhuma para o Espírito eterno que somos, que converteu a sua existência em instalar na sua intimidade o bem real. Então, nesse dia tão importante da nossa vida, porque todos os dias são importantes, nos faz refletir nessa condição que precisamos estar.
E eu gostaria de ler um trecho onde Emmanuel diz assim: a maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com os títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela que nos enquadramos na condição de trabalhadores. Então, como nós queremos chegar à pátria espiritual de onde saímos? Como incansáveis trabalhadores, daqueles que diz assim: eis-me aqui, Senhor, chateada ou não chateada, eis-me aqui, Senhor, cansada ou não cansada, eis-me aqui, Senhor, doente ou não doente, eis-me aqui, Senhor, desiludido ou iludida, eis-me aqui, Senhor. Todo o tempo todo, estarmos nesta condição de nada e em nenhuma circunstância sermos neutralizados nas nossas forças divinas para servir. Então, vamos refletir sobre isso e perguntar, dia sim e o outro também, qual é a prioridade da minha vida, que é vista em cada segundo do meu viver. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, neste dia abençoado, nós vamos dedicar esta prece a todos os nossos irmãos registrados no caderno de vibração da nossa casa e das casas irmãs, a todos os irmãos que nos ouvem nesta hora, para aqueles espíritos que partiram, que voltaram ao mundo espiritual e que se encontram pela eternidade vinculados aos nossos corações. Nós te rogamos nesta hora, Senhor, que ao projetarmos na nossa tela mental a figura amiga daquele ente querido, vinculado aos nossos corações, que possamos imantá-los com todo o nosso amor, com toda a nossa gratidão por ter caminhado conosco na terra, por ter feito parte dos nossos dias, das nossas horas, das nossas alegrias, da nossa história, Senhor. Envolve-o com o seu manto de amor. Segura em suas mãos e infunde em seu coração a gratidão dos amigos, para que um caminho luminoso se faça para eles e que temporariamente afastado daqueles que vibram por eles, possam nesse instante levar em seus corações a certeza do bem que plantaram na terra.
Rogamos, Jesus, que todos esses irmãos recebam nesta hora os eflúvios mais santificantes, Senhor, mais salutares da natureza, o perfume de tons mais doces, e que canções celestes possam soar aos seus ouvidos, e a voz serena de Jesus possa conduzi-los a caminhos seguros, sendo amparados pelos familiares. Rogamos, Senhor, que nenhum dos nossos irmãos fiquem sem amparo espiritual, que nós possamos doar do nosso ectoplasma, possamos, Senhor, envolvê-los com nossos melhores sentimentos. E por aqui vamos ficando confiantes na misericórdia divina, que nos ampara a todos, que nos conforta, que nos ilumina, guardando a certeza que na casa do nosso Pai, que nos ama a todos, nada nos faltará, nem hoje, nem amanhã. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça para sempre. Se conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja.